Programa Resenha, apoio cultural Bororó, tudo em acessórios para seu carro ou picape. Se você quer curtir, que venha música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá você, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Resenha, seja bem-vindo ao Mr. Beer Verbo Divino, no coração da Zona Sul de São Paulo, onde eu recebo os meus convidados, que eu vou já cumprimentar nesse início de programa. Aline Pellegrino, ex-zagueira da Seleção Brasileira, capitã da Seleção Brasileira, cheia de história para contar, né, Aline? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, um prazer estar participando, bastante história para contar. Vamos, durante o programa aí, falar um pouquinho da carreira e um pouquinho de futebol feminino. Aliás, um assunto hoje em alta, inclusive, é um momento de se discutir o futebol feminino nesse país aqui, tupiniquim, né? E para dar o toque musical no programa, eu quero pegar o alô aí também do grupo Deixa Rolar, que vem com samba, vem com pagode delicioso. É isso, Fábio? Sejam bem-vindos aqui, viu? É uma honra pra gente, né? Primeira vez aqui com você, muito obrigado pelo convite. E até mesmo por esse ambiente agradável que é aqui, né? Tem tudo a ver com o pagode, agora com o esporte, com ela. Ele se sente muito mais em casa agora, né? Bem legal. E você em casa já deu para perceber o que vai rolar no programa de hoje, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta, sai por um rápido intervalo, mas sem antes conhecer um pouquinho do que vai rolar com o Deixa Rolar. Vamos nessa, vamos lá. Vou me perguntando quanto posso aguentar. Olho nos seus olhos, te desejo, você diz, não sei. É isso aí. E deixa rolar, deixa o samba rolar, né? Música gostosa. Vocês são de Campinas, né? Somos de Campinas. Na verdade, eu sou do lado de Paulina, mas vivo mais em Campinas do que em Paulina do que em Campinas, né? Na verdade, eu sou de Paulina, mas vivo mais em Campinas do que em Paulina. Campinas é o centro da região lá, né? É, né? E esse é o primeiro CD profissional de vocês, Amor ao Vento? É o primeiro CD e Amor ao Vento foi a música de trabalho. Hoje a nossa música de trabalho é O Corpo e a Mente, mas é o primeiro disco. Que legal, meu. E que música vocês, antes dessa música de trabalho hoje, que música vocês trabalharam mais, que estourou por aí? Amor ao Vento foi uma grande música, foi a que deu assim aquele grande pontapé inicial pra gente pra trabalhar foi o Amor ao Vento. Vamos apresentar a turma então aí, Fábio, um a um aí. Eu, cantor, Fábio, aqui no cavaco, Eric, aqui no pandeiro, Felipe e no tantã, Cristiano. Samba, pagode e futebol, tem tudo a ver pra vocês? Tudo a ver. Onde tem pagode, futebol, tem samba. E a cervejinha também. E a cervejinha também. A cervejinha ajuda, né? Futebol também tem aqui, viu? Não é só pagode aqui, não. Futebol e quem também joga tem aqui. aí ou quem não joga nada? Eu finjo. Joguei alguma coisinha. Chegaram a jogar em algum clube, alguma coisa assim? Olha, Eu joguei um pouco na Ponte e eu disputei mais futebol de salão. Alguns campeonatos importantes por aí, mas ficou num passado distante, viu? É legal, acho que tá tudo meio casado, né? a gente brinca, né, também, aos finais de semana, quando dá tempo, de semana. Legal. Então esse é o CD de vocês. E deixa rolar. E deixa a bola rolar também, né, Aline? Até quando você deixou a bola rolar na sua carreira? Eu deixei a bola rolar até fevereiro de 2013, mas ali eu estava com o quê? Com 30 anos e meio, e eu comecei com 6, então a bola rolou por muito tempo. Conta um pouquinho dessa história, o começo de uma atleta de futebol feminino no Brasil, que eu imagino que é um grande desafio, né? Eu acredito que toda vez que a gente conversa com uma jogadora de futebol, da minha geração, as gerações anteriores, e acredito que até essa turma que está vindo agora não foge de ter começado na rua, jogando com os meninos. Claro, hoje em dia cada vez mais tem meninas jogando, escolinhas de meninas, mas antigamente não adianta, não tinha.
Você não ia pra rua e ia ver 5, 6 meninas jogando. Então tinha que jogar com os meninos e foi Era assim que eu futebol comecei. misto. Não tinha nada, era a Aline mais um monte de meninos. Mas você, até fisicamente, você se impõe até pela força, porque você é uma mulher alta, né? Uma atleta alta, foi zagueira. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,80. Acho que desde os 15 já que eu tenho 1,80. E nesse período aí, briguei muito com a molecada para poder ter o meu espaço, né? Para jogar com eles, que não é assim também. Só tinha eu, e você vai chegar e os caras, não, ok, pode jogar, não era bem por aí. Tinha que conseguir ganhar esse território aí, algumas vezes foi na briga mesmo. Bom, eu acho que o futebol feminino no Brasil, ele é uma briga constante também para vocês poderem ter o espaço, não é? Sem dúvida, é uma briga, mas eu acredito que infelizmente seja uma briga mais cultural, que está enraizada em raízes de um país machista. E quando a gente fala em futebol, mais ainda, porque é uma ainda coisa... existe isso? Existe o machismo muito. Com relação ao futebol feminino? Muito. Eu, hoje de fora, com um olhar um pouco mais crítico, tentando ver os dois lados, eu acredito que muito do que a coisa não vai para frente tem essa raiz machista mesmo, do homem perder o espaço no futebol, que é a coisa mais sagrada para o brasileiro, né? Tá, então vamos falar, você aí que é machista e não gosta muito do futebol feminino, nós vamos mostrar aqui, né, as valências do futebol feminino. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Começou a ficar mais sério num clube de futebol com que idade e onde? Com 14 anos, no São Paulo Futebol Clube. Foi o meu pai, que até então não gostava e naquele momento cedeu, começou a ligar para os clubes de São Paulo e perguntar para ligar para saber se tinha peneira. E naquela época o São Paulo era a melhor equipe que tinha no Brasil, composta da base da seleção brasileira, e eles estavam fazendo a peneira para o time aspirantes. Não tinha essa coisa de base, né? Naquela época você era aspirante a profissional. E eu passei na peneira e ingressei no São Paulo Futebol Clube por mais ou menos 14 anos. Tá, e você ficou quanto tempo no São Paulo? Eu fiquei no São Paulo 6 meses na equipe aspirantes. 6 meses depois, quando eu fiz 15, eu já estava integrando a equipe principal, com as principais jogadoras ali, Kátia Silene. Coincidência que o treinador naquela época era o professor Zé Duarte, que tem toda uma história aí. Dentro do futebol. Dentro do futebol, principalmente em Campinas, no Guarani, na Ponte Preta. Então foi o meu primeiro treinador. E que tinha toda a formação do futebol masculino e não tratava a gente como tal. Mas o regime de treinamento era tão profissional quanto qualquer equipe de futebol masculino que ele tivesse treinado. Então comecei com a coisa bem séria. E você ainda pegou aquela época dos uniformes masculinos sendo utilizados pelo futebol feminino, não foi? Sem dúvida, até hoje ainda tem um pouco, às vezes, principalmente quando você está no clube, né? Que é uma briga muito grande de futebol feminino, terem os clubes de camisa, e às vezes quando você consegue, eles não estão preparados, até você pedir para o material esportivo. No Santos, isso, depois de uns 2 anos, começou a acontecer. Então, usei muito uniforme de jogador aí que parecia roupa de basquete, mas a mulherada dá um jeito, vai dobrando tudo e deixa de uma forma legal. E a seleção entrou quando na tua vida? A seleção entrou na minha vida em 2004, que foi a minha primeira convocação para fazer parte das meninas que estavam treinando ali para a Olimpíada de Atenas. 22 anos. Pois é, eu não peguei nenhuma base, porque era assim, tinha seleção sub-15, eu fazia 16. Tinha sub-19, eu fazia 20. Então eu fui contramão aí às seleções de base. E minha primeira convocação foi direto para a seleção principal, na época que o René Simões assumiu, então acho que foi muito bom. Foi muito produtivo porque ele assumiu e mudou um pouco a cara de tudo que acontecia. Independente de ser minha primeira convocação, de não ter passado para a base, eu tive a minha oportunidade igual e consegui fazer parte daquele grupo. E depois disso eu fiquei por 8 anos. Que tinham poucas feras também do futebol feminino. Pouquíssimas. Fala aí delas. Olha, vamos lá. Acho que ali foi o momento que a Marta, né, na verdade, assim, apareceu de fato para o futebol mundial. Em 2003 o Brasil tinha ficado parado nas quartas de final do Mundial, ela tinha feito um bom Mundial, mas em 2004, com a seleção brasileira chegando na final, jogando de igual para igual com os Estados Unidos, deixando Suécia para trás numa semifinal, eu acho que a Marta despontou de fato para o futebol mundial e para o futebol brasileiro, e essa evolução dela, esse crescimento dela, caminha junto com as conquistas, né, que a seleção brasileira teve. Você tinha ali no grupo uma Tânia Maranhão, uma Juliana Cabral, a eterna Formiga, né, que está aí até hoje, correndo muito, Rosana, que tem a minha idade, que já era da minha geração, que a gente começou junto. Então acho que o René conseguiu agregar valores ali e montar um baita time. E aí surgiram os títulos também, 2007. Pois é, eu acho que foi o René, ele foi o cara responsável
pela sequência que o futebol feminino teve, que ele conseguiu implantar coisas que a gente conseguiu manter ao longo dos anos e os títulos acabaram vindo. Foi a medalha de prata com ele em 2004, depois a gente chegou no vice-campeonato da Copa do Mundo em 2007, teve a medalha de ouro no PAN no Rio de Janeiro, mais uma medalha de prata em 2008. Com futebol feminino, com tão pouca estrutura e apoio no país, se consegue ainda esse tipo de conquistas. Que às vezes passa a ser um problema, porque a gente não faz nada, a gente não ajuda muito, a gente não dá estrutura, elas já chegam até aí, então faz qualquer coisinha que tá bom, mantém. E é um problema, porque se a gente pensar, a gente conseguiu títulos que não condizem com a nossa realidade, com a nossa estrutura. Quando a gente conversa com meninas de outra seleção, nossa, como é que ela é? E a gente conta, elas não acreditam que para elas estrutura, investimento, apoio vai culminar com esses títulos que a gente, com essas conquistas que a gente teve. E a gente conquistou tudo isso sem ter esse processo anterior. Provavelmente irritou muita gente que não queria isso, né? Na música, para vocês, do samba, do pagode, de Campinas, do interior de São Paulo, quais são os desafios para conseguir ganhar um espaço dentro da mídia? Olha, eu acho que ela falando que tem até mesmo um pouco de receio de ser mulher, jogar futebol, é bem um pouco diferente, assim, mas os desafios são os mesmos, né? O trabalho tem que ser contínuo, o trabalho tem que ser, porque além de ter muita gente no mercado tocando samba, pagode, sertanejo, hoje já está englobando tudo, não é mais só um pagode, a gente vamos fazer aqui um pagode, tem 10 grupos de pagode ali, mas tem 10 grupos de pagode, mas que 2 conseguem ir, ou senão no meio dos 2 tem mais uma banda sertaneja, ou senão... Acho que a música em si, hoje, ela é bem disputada. Mas é bom pra gente, pro nosso Brasil. Saber que a gente tem vários talentos, artistas, e o sol brilha para todo mundo. E o Brasil é tão grande, Aline, e o futebol feminino consegue estar no Brasil todo? Eu acredito que sim. Desses meus anos aí de futebol, por tudo que eu já rodei por aí, quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, de fato é. Principalmente quando a gente pensa num país tão grande, em estados com culturas tão diferentes, com uma característica que não é da riqueza, que você tem a dificuldade social do país. A coisa mais fácil para fazer é jogar futebol. Uma bola tem 20 crianças jogando futebol. Ninguém no Brasil vai começar jogando tênis, não é a nossa realidade. A nossa cultura é de uma cultura mais pobre e o futebol, você faz uma bola com meia, com papel, com qualquer coisa e consegue jogar. Você acha que as meninas estão sofrendo menos discriminação para iniciar no futebol hoje? Sim, sem dúvida. A gente melhorou muito. É que o futebol feminino são doses homeopáticas, vai devagarzinho, mas evoluiu muito. Se eu pensar, quando eu comecei lá com 6 anos e uma menina hoje com 6 anos que está querendo jogar futebol, a realidade é muito diferente para melhor. Então daqui a pouquinho a gente vai falar no segundo bloco muito mais dessa história e da realidade do futebol feminino hoje. Agora a gente vai ficar com um pouquinho mais aí do Deixa Rolar. Toca pra gente, pô. Vambora. Vamos lá. Já tô bem legal de você, já vou. Tá na hora e a fila andou. Tô aí, seja como Deus quiser. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar, só praia, biquíni, gandaia. Um pagodinho só pra relaxar, uma cerveja. Tudo a ver com resenha, né? Tudo a ver. E estão com a produção também do Rodriguinho, do Bruno, né, no CD. Como é que é isso? Na verdade, eu sou extremamente fã do trabalho do Sorriso Maroto, do Bruno, né? As primeiras faixas que foram produzidas pelo Bruno do Sorriso. As 3, as que vieram agora, recentemente, que é a música Quem Tá Trabalhando o Corpo e a Mente, foi pelo Rodriguinho. E essas músicas são todas autorais? Não. Aí a maior... Por azar nosso, a gente também escreve, mas não entrou nenhuma aí, né? Aqui não tem as músicas autorais? Não, teve uma confusão. Teve uma que é do Eriquinho, eu tava esquecendo, desculpa, Eriquinho. Dá uma palhinha desse confusão aí, então, que eu tô louco pra saber como é que é esse confusão. Vamos lá, solta o confusão aí. Vamos lá. Vivia na noite, se liga pra nada, conversa doidando, bebida embalada, nunca sozinho, mas sempre sozinho, de bar em bar, conversa fiada. Vambora, Eriquinho. Aí pegou. Essa música é o seguinte, ela fala mais exatamente disso aí. Conversa fiada, bebida, balada, pagode, samba, mulher, fala de tudo. Tô tentando fala isso aí. Programa, fala isso aí, fala daqui a pouco.
Não, legal, meu. E shows? Região de Campinas, muitos shows? Olha, Campinas e região. É. Né? Campinas e região, agora estamos vindo... Semana passada estivemos em Santos, agora vai vir para São Paulo, né, Cris? São José dos Campos, bastante aqui em São Paulo agora, Carioca, a gente faz bastante Carioca, Interlagos. Estamos aí, estamos trabalhando. Que legal. Uma média de 20 shows por mês. 20 shows por mês? Pô, a média bacana, hein? Que legal. Aline, e você agora? Você é formada em Educação Física, né? Sou formada em Educação Física. O que você está fazendo pós-carreira de atleta? Pós-carreira de atleta, eu tive que desenterrar o diploma, né? Tirar todas as teinhas de aranha dele lá, porque foram praticamente 10 anos do diploma esquecidinho. Mas também que se eu não tivesse me formado antes, porque eu me formei meses antes de ir para as Olimpíadas de 2004. Ia ter sido mais difícil conciliar as duas coisas. Então agora é retomar mesmo aí o diploma e tenho trabalhado na área. Hoje o que eu mais faço são as aulas de personal trainer. Então tem aí os meus alunos diferentes. Mas algo ligado ao futebol? Usando algo do futebol? Não. Tem um ou outro aluno, às vezes, tem um aluno que é um adolescente, tudo que também joga, então a gente põe no treino dele um detalhezinho ou outro de futebol, mas assim, é esporádico, não tem nada muito... Uma professora de personal assim com esse tamanho, cara de brava, hein? Não é fácil não, hein? Você pega no pé dos teus alunos, não? Pego, na medida do possível eu pego. Eu sempre fui muito disciplinada com os meus treinos. Acho até que o fato de eu ter tido tanto sucesso na minha carreira, ter conseguido jogar por tanto tempo, os títulos que eu conquistei, foi muito por conta dessa disciplina aí nos treinamentos. Se é para ir até o cone, é para ir até o cone, não é para ir até próximo do cone. Uma vez só que falar já tá falado, né? Não precisa repetir, né, Fábio? Não precisa. Não é? Então é até o cone. Mas não, eu não sou muito chata, não. Eu acho que tem a hora de tudo. Tem a hora da brincadeira e tem a hora que é sério. Obrigado. Porçãozinha para todo mundo também, que vale, né? E você é capitã, né? Você foi capitã nos clubes que você passou, além da seleção? Sim. É liderança isso, né? O apelido tem... Muita gente ainda até hoje me chama de capita, de capitã. E não tem jeito, acabou pegando, porque os clubes também que eu passei, eu era capitã. Então, isso acabou... Mas acho que é uma liderança natural, acabou acontecendo naturalmente. Mas sou da bagunça também. Engana-se. Eu também organizava a bagunça, entendeu? Eu liderava também a bagunça. Você tem que ser capitã também na hora. E rola samba, pagode também no futebol feminino? Sabia que ia sobrar. Rola muito. A maioria acha que toca demais, a gente canta muito, tem 1000 grupos de nomes super engraçados. Eu ficava só puxando as músicas, que daí começa, vamos cantar, e ninguém lembra nada. Então eu puxava com a Sem Cristiane. contar que tem algumas meninas que também arriscam tocar, Não, né? as meninas tocam bem pra caramba. Esquece, eu bato palma no ritmo e puxava as músicas, falava, uma aí, ó, tem essa, vamos cantar. Porque ficava aquele desespero, vamos cantar, e ninguém lembrava música nenhuma. Mas as meninas tocam bem, Mas tem alguma música, por exemplo, que você se lembra que marcou uma dessas campanhas de seleção, alguma coisa assim ou não? Olha, 2007 no PAN, as meninas fizeram uma letra lá em cima de uma música da Ivete e por aí vai. As meninas até põem letra, então você vê que o negócio pra deixar... Tem composição pra personalizar, muda a letra, tudo. Mas assim, a turma ouve de tudo, ainda mais como os meninos falaram aqui. Hoje você tem um Brasil musicalmente falando muito rico, então no mesmo dia vai do forró pro sertanejo, pro axé, pro arrocha... E ainda mais futebol, né? Porque a turma gosta de dançar. Tudo que dá para dançar rola na roda de samba. E vamos falar um pouquinho desse momento do futebol feminino. Como é que você está vendo? A gente sabe, né, ao longo da história, o pouco apoio. E agora, surgindo uma medida provisória aí, que praticamente obriga os clubes a criarem o seu departamento de futebol feminino. Como é que a Aline está vendo isso? Olha, eu tive até no começo dessa história toda participando junto com o Bom Senso, junto com a Mai. Então a gente teve algumas vezes em Brasília, antes que ficasse pronta essa medida, com essas emendas, com essas contrapartidas. E nunca partiu da gente, por incrível que pareça, até por saber a dificuldade e falar para os meninos, olha, põe uma contrapartida aí que obrigue a ter o futebol feminino. Isso partiu da nossa presidente. Acho que até pela responsabilidade que ela tem enquanto mulher, da confederação. Sim, e por tudo que ela já tinha conversado com as jogadoras da seleção, a FIFA hoje está pegando mais firme no sentido de vamos fazer melhor o futebol feminino. E ela vem com essa medida provisória, com essa emenda, essa contrapartida dos clubes terem o futebol feminino. Eu particularmente acho que quando a coisa é obrigada, não dá muito certo.
Porém, eu acho que é um momento que a gente tem que arriscar tudo. Quando se fala assim também, os clubes estão obrigados, parece que eles vão ter que fazer muita coisa, mas na verdade também nem é isso. É só criar um time. Não tem especificamente quanto eles precisam gastar, então de repente eles talvez não se deram conta disso e podem fazer a coisa até bem mal feitinha. Mas eu acho que é importante começar de alguma forma, a gente sabe o peso que tem os clubes para o futebol brasileiro. Hoje a gente tem o Santos voltando a retomar as Sereias da Vila, o São Paulo retomou, são 2 clubes grandes e fortes e estão fazendo de uma forma legal, com carteira assinada. Então acho que infelizmente tem um pouco de má vontade, falar vai gastar muito, vai isso, vai aquilo, na verdade não é assim. O pessoal não gosta e acaba por uma coisa particular, achando que pode atrasar toda uma modalidade. Deveria haver aí uma exigência, talvez, de uma estrutura melhor para atleta nos clubes. Quando eu falo, não é uma medida provisória, mas quem montar dá uma condição um pouco mais profissional? Sem dúvida, eu acho que a gente tem a responsabilidade de formar o atleta, seja no futebol, no vôlei, e no futebol a gente não vê isso por conta do mercado que é o futebol, do imediatismo que é o futebol. Então você quer, e por isso que o futebol feminino, que essas pessoas que estão hoje, que comandam o futebol brasileiro, não se importam com o futebol feminino. Que eles não veem hoje aquela menina virando daqui 5 anos X milhões. Então, e que é o que acontece no masculino. E dessa forma, você não está cuidando da criança, do adolescente, da pessoa, Toda né? a questão social, enfim, formação. Não se cuida. E isso, infelizmente, é uma cultura brasileira imediatista e principalmente uma cultura do futebol. E que talvez o futebol feminino teria a chance de fazer diferente, né? Fazer um futebol diferente, formando a jogadora, a parte do estudo, porque assim, eu sou uma prova disso. Chegar na seleção brasileira não é tudo, você tem tantas outras oportunidades que aparecem ao longo. Eu fiz minha faculdade com bolsa, 100% de bolsa. Se eu não tivesse tido a bolsa... O futebol te ajudou? O futebol me deu isso. Te deu isso. Minha mãe e meu pai não teriam condições de pagar a minha faculdade. Então, a minha formação, o meu trabalho hoje foi em função do futebol. Então, acho que o futebol agrega tantas coisas que talvez o futebol feminino poderia mudar os rumos aí. Quando a gente pensa nessa gestão, o futebol tem que mudar. O futebol feminino, por ainda não existir, poderia já começar trilhando um caminho certo. E a seleção? Com que olhos você vê a seleção brasileira? Hoje tem uma seleção permanente, né? Que é o Vadão, inclusive, que é o treinador, enfim. Muito voltado, acho que, para a Olimpíada do Rio, né? Exato, perfeito. Quando a gente pensa nessa seleção permanente, no trabalho que o Vadão está fazendo, pelas entrevistas que ele dá, fica bem claro que o foco é o Rio 2016, Olimpíada aqui. Nesse processo tem a Copa do Mundo, que é muito importante, até mais importante no mundo do futebol do que a Olimpíada, e o Pan-Americano. A gente fez vários amistosos, então assim... Isso tem sido legal. Essa seleção que vai jogar essas competições importantes desse ciclo estão tendo vários amistosos, coisa que as outras seleções não tinham. Então, assim, ganhamos dos Estados Unidos, ganhamos da Suécia, perdemos 2 vezes para a Alemanha. Evoluímos em alguma coisinha. Sim, mas é aquilo. O futebol, acho que como um todo mundial, ele está muito próximo. O que vai determinar o que um vai ganhar e o que o outro vai perder é muito lá próximo da competição. Aquela comissão técnica que for mais multidisciplinar, que tiver preparado o melhor atleta fisicamente, psicologicamente. Então, assim, acredito que o Brasil tenha chances de ser campeão do mundo, de conquistar uma medalha de ouro, mas não sei se vai ser isso que vai mudar a nossa realidade. Legal. O programa vai chegando ao fim, passa rápido, né? Uma pena, né? Aline Pellegrino, opinião forte, inteligente do futebol feminino. É muito bacana bater um papo com você, assim, e ver a tua cabeça com relação ao esporte. O Resenha está sempre de portas abertas para te receber e falar das coisas do futebol feminino. A gente deixa aqui uma singela recordação do programa. Opa! Depois vamos passar também para os meninos aí do Deixa Rolar. Valeu. Tá, o Felipe está deixando uma recordação do programa aí do Mr. Beer. Aí. Tem algum contato seu, rede social, alguma coisa que você queira deixar? Rede social é meu nome, Aline Pellegrino com 2 L's, tanto Instagram quanto Facebook. E o e-mail é esse também, @hotmail.com. Então dá para me achar aí fácil. Agradecer o convite, obrigada pelo espaço. E que tenham outras oportunidades para a gente vir aqui bater papo. Foi muito legal. Com certeza. Pessoal do Deixa Rolar, quero agradecer. Super legal vocês estarem aqui.
E é bom saber que em Campinas está tendo esse pagode, esse samba legal. Aí. Não, quero convidar você também, que às quintas-feiras tem um pagode nosso a partir das 20 horas lá no Mangarreal, em Campinas. Eu quero que você vá ali. Tô também dentro. quero que ela vá lá. Tô dentro já. Eu quero deixar também claro o seguinte... Contato e rede social de vocês também, hein? Não, rede social é Grupo Deixa Rolar, Facebook, página e o site que é grupodeicharrolar.com.br. Legal. Tá? Aí lá tem telefone para contato, tem foto, tem vídeo, YouTube, tem todos os links lá. Que for preciso para acompanhar nosso trabalho, tem lá. Bacana. Então a gente vai encerrando o programa. Quero fazer um brinde final aqui com a Aline, a Pelé. A gente vai ficando por aqui. Nosso Facebook oficial, você já conhece. E a gente volta na próxima semana. Então, encerra o programa, deixa rolar. Vamos lá. Fica ligadinho, tá? Pode ligar na 105 FM Alegria e pode pedir o copiamento, tá legal? 105 FM é só alegria, o copiamento. Vamos nessa. Oi. Eu quero seu beijo, matar meu desejo, fazer com você o que eu nunca fiz. Vai ser diferente, o corpo e a mente vai enlouquecer, você vai querer piscar. Depois que a gente se tocar, não vou mais querer parar. Eu sei que você quer me dar prazer demais. O beijo vai te seduzir, meu corpo vai te conduzir. É uma loucura sem fim, vamos embora, vamos lá.